Entrevista. Direitos das trabalhadoras gestantes. Quando uma trabalhadora descobre estar grávida, muitas vezes ela se vê preocupada com alguns questionamentos e preocupações no que se refere aos seus direitos trabalhistas. Infelizmente, muitas dúvidas pairam sobre o assunto e, em várias situações, empresas deixam de cumprir rigorosamente a lei. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com a advogada Bruna Couto Ferreira, ela que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, doutora Bruna. Bom dia a todos, bom dia equipe aqui presente, bom dia aos ouvintes. É com enorme satisfação que venho aqui hoje falar dos direitos das mulheres e agradeço pelo convite. Doutora Bruna, a satisfação é nossa em recebê-la, não é? Obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco, ainda mais um assunto tão importante. Como foi dito aqui na abertura, às vezes a empresa ela não cumpre rigorosamente a lei, ela cumpre até alguns aspectos parciais e, em muitos casos, a própria trabalhadora não sabe que está sendo lesada. O que a gente vê na sociedade é a insegurança das trabalhadoras quando descobre que está grávida ou mesmo quando pretende planejar uma gravidez. Ela fica insegura, né, com relação à perda do emprego ou mesmo pode prejudicar o seu salário. Entendi. E não só o salário, né, mas pode prejudicar. E também o meio ambiente de trabalho, que às vezes não pode ser adequado a ela, né? Uhum. Bom, vamos começar pelo momento que se descobre a gravidez. É um momento normalmente feliz. Sim. A mãe fica feliz, o papai fica feliz, e ali já começa a primeira preocupação. E aí, conto pro meu chefe ou não conto? Sim, deve contar ao chefe. E o que é importante a empregada saber, que ela tem estabilidade no emprego. Ela não pode ser demitida, exceto em casos de justa causa. Ela não pode ser demitida, ela tem estabilidade desde o momento do conhecimento da gravidez até 120 dias após o parto, ou seja, após 5 meses do parto. Uhum. E caso ela for demitida e descobrir a gravidez e ver que a gravidez ocorreu no momento em que ela exercia função, era contratada, ela tem o direito de ser readmitida. Ou seja, ela tem que voltar ao emprego. E se o patrão se recusa, ele sofre sanções? Sim, ele sofre sanções junto ao Ministério do Trabalho e ela pode procurar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho. Ela pode buscar ser readmitida ou mesmo receber todos os salários e direitos em pecúnia do período de estabilidade, ou seja, de todo o período da gravidez até 5 meses após o parto. Entendi. Agora, doutora, a pessoa descobre que está grávida e aí já começa o pré-natal. Sim. E algumas consultas que são consultas de rotina. Sim. Como é que fica a trabalhadora frente à empresa nessa situação? O direito do trabalho ampara a trabalhadora. Ela pode sair, se ausentar do trabalho para fazer 6 consultas durante a gravidez e todos os exames necessários, né, no pré-natal. Ou seja, às vezes tem exames diferenciados, inclusive. Sim, né? ultrassom, acompanhamento, né? Então ela tem pode. ela tem o direito, e o trabalhador não pode se recusar. E no caso ela tem que levar algum documento? Sim, após as consultas, ela deve apresentar atestado médico ao patrão, comprovando que realmente estava cuidando da saúde da criança e do bebê. E no caso aí do pai, ele pode também... Sim, o pai ele tem o direito de acompanhar a mãe em 2 consultas. Uhum. E se a gravidez for de risco e exigir repouso, como que a mulher deve agir nessa situação? Ela sai de licença maternidade e tem todos os seus direitos resguardados, inclusive a estabilidade. Ela também não pode ser mandada embora. Uhum. E acontece casos onde a mulher ela acaba descobrindo que está grávida, comunica o patrão, faz todo o procedimento correto e ela acaba, digamos assim, doutora, sofrendo um tipo de bullying, ela acaba sendo ali discriminada pelas pessoas? Sim, ocorre muito isso. Muitas vezes acaba sendo demitida. Isso não pode ocorrer, porque a Constituição
E o direito do trabalho garante, protege a mulher, não só a mulher, mas a criança, o bebê que está por vir. Agora, tudo bem, não pode demitir, mas às vezes não demite, mas coloca a funcionária na geladeira, né? Ela passa a ser uma persona non grata ali. Isso é errado. O empregador pode sofrer sanções junto ao Ministério do Trabalho. E o que ocorre é a trabalhadora só pode ser remanejada, só pode mudar temporariamente de função se o ambiente de trabalho for insalubre. Daí o patrão deve transferir ela, por conta da saúde da criança e dela mesma, porque ela não pode estar num ambiente perigoso, onde tem agentes nocivos, sejam eles químicos, físicos e biológicos. Entendi. Agora, a senhora falou que são 5 meses. Sim. A licença maternidade. Sim. E a gente ouve muitas notícias na internet, assim, a gente lê muita coisa que é colocada, que existem projetos para ampliar esse período. Sim, é o seguinte, se a empresa participar do programa Empresa Cidadã, a licença maternidade ela deve ser estendida por mais 6 meses. Ou seja, 120 dias mais 6 meses para a mulher. Projeto Empresa Cidadã? Sim, da Empresa Cidadã. Se a empresa participar... É um projeto que é do governo, esse? Não, a empresa tem que participar deste programa. E daí ela tem benefícios. Porque como a empregadora ela tem um maior tempo de licença maternidade, a empresa terá maiores benefícios, como desconto no imposto de renda e outros. Deve ser do governo federal. Com certeza. Então, até uma forma às vezes tem algum empregador que nos ouve, ele pode... É a forma de estimular o empregador a permitir que a mãe possa estar com a criança. E no caso do pai, a licença paternidade. É interessante falar da licença paternidade para o pai, que para ele tinha o direito de sair de licença paternidade por 5 dias, para acompanhar a mãe, né? É um momento delicado. Sim. O pai tem que estar presente para ajudar. Mas agora foi sancionada uma lei, a Lei 11.770 de 2008, que até estava em trâmite, em que prorrogou essa licença paternidade de 5 para 15 dias. E outra questão importante é que se a empresa, o empregador participa do programa Empresa Cidadã, também se amplia essa licença paternidade para mais 30 dias. Entendi, mas aí no caso o pai pode não trabalhar na empresa da mãe. Isso, trabalhar em outra empresa. E ele trabalha assim... em outra empresa e como ele vai ser pai, é um direito dele sair para poder acompanhar a criança, poder curtir o período. Quer dizer que antigamente eram 5 dias. Sim, agora passaram a 15 dias. E existe a possibilidade até de ser 30. Sim, por conta da Empresa Cidadã, do programa Empresa Cidadã. De repente o empregador não fica um pouco temeroso? Sim, mas só que se ele participa do programa Empresa Cidadã, o trabalhador tem que reivindicar esse direito. Tá bom. Agora, a gente sabe que depois que a criança nasce, existe uma questão muito complexa que é a alimentação. Sim. Né? Quando se fala em alimentação da criança, a mãe fica receosa, né? Porque como que eu vou voltar a trabalhar e o meu filho precisa ser amamentado? Mas também o direito do trabalho e a própria Constituição ampara a mãe. A mãe pode ter dois intervalos de 30 minutos durante o expediente, para poder amamentar a criança. E a empresa deve fornecer um local adequado, limpo, sem insalubridade, para a mãe poder amamentar a criança, né? E se, por exemplo, a mãe mora longe da empresa onde ela trabalha? Não, a criança se no prazo de 30 minutos der para ela sair do ambiente, tudo bem. Mas ela tem o prazo de 30 minutos, meia hora. Certo. Aí se ela, uma cidade maior, por exemplo, ela não consegue ir voltar, sim. Aí ela tem que dar um outro jeito. Uma outra forma, né? Ou a criança ir até o emprego, né? E quando que a empresa tem obrigação, se é que ela tem, de fornecer ali como que uma creche para os filhos das funcionárias? Não pode se dizer que é uma creche, mas um ambiente, uma sala com
silêncio, objetos adequados, uma Reservado. mesa, um lugar reservado. Tendo uma mulher gestante ou lactante, a mulher lactante, tem que ter esse ambiente. Então não existe uma lei no Brasil que diz assim, olha, se a empresa tiver mais que 300 funcionários, ali tem que... Isso não existe. Porque o que a gente vê, por exemplo, é que a empregada lactante, ela tem o direito, porque meia hora, ela não pode ir no estacionamento da empresa amamentar a criança. Então, a empresa... Nem no banheiro. Nem né? no banheiro. Então, tem que ter um lugar adequado. Entendi. Aqui em Andradas tem algumas roseiras que tem Sim, um sim. lugar assim, e ali é como se fosse uma creche mesmo. Tem lugar tem brinquedo, tem lugar para dormir, tem lugar para amamentar. Então acho que nesse sentido são empresas que dão exemplo. Sim, com certeza. Né? No Brasil parece que não se tem essa preocupação, né, em se propiciar um lugar adequado para criança não apenas ser amamentada na empresa, mas passar o dia na empresa, o que eu acho que é muito importante. Né? Bom, a questão da estabilidade eu acho que está bem explicado. Sim, ela não pode ser demitida em hipótese alguma, exceto nas formas da justa causa. E quando a trabalhadora ela está em uma função onde tem riscos maiores, e ela pode inclusive ser transferida de função por conta da saúde dela e da criança? Sim. Em 2017, com a reforma da lei trabalhista, houve uma controvérsia muito grande, porque a lei permitiu que a mulher gestante trabalhasse em ambientes insalubres. Mas, no dia 29 de maio deste ano, 2019, o STF julgou inconstitucional a parte da lei trabalhista que permitia a mulher gestante trabalhar em ambientes insalubres. Assim, é vedado a mulher trabalhar em qualquer ambiente insalubre. Ela não pode, porque traz riscos a ela e a criança. Pode ocorrer a má formação. E esse ambiente insalubre é todo ambiente que possui meios ou agentes que, tanto físicos, biológicos e químicos, que tragam prejuízo para a saúde. Se você trabalha em uma empresa que forma uma poeira muito grande ali e entra, enfim, a pessoa fica respirando, isso pode ser considerado insalubre? Sim, é insalubre. E a mulher deve ser transferida momentaneamente. Enquanto cessar a gravidez, quando houver o parto e também passar o momento de amamentação, ela volta para o antigo cargo, sem prejuízo do seu salário. Vai ocorrer essa transferência dela para um ambiente salubre, um ambiente que tenha boas condições no ambiente de trabalho, mas o salário dela não vai ser prejudicado. Agora, sobre as mães adotantes. A pessoa vai lá e adota uma criança, leva o bebezinho para casa, ela tem direitos também? Sim, a mãe adotante, ela tem a licença maternidade, ela tem o direito da licença maternidade, como a mãe normal, como a mãe que pariu a criança. Ela não é prejudicada. A licença maternidade, no caso dela, em que o filho tem até 1 ano de idade, a licença vai ser igualmente, de 120 dias. Agora, se a criança tem entre 1 e 4 anos, a licença será de apenas 60 dias. E entre 4 e 8 anos, de 30 dias. Acima de 8 anos ela não tem direito? Não tem mais. Poxa, você adota uma criança de 9 anos, acho que você podia ficar um mês... curtir a criança, né? Um mês com ela, né? Acho que, de repente, poderiam ter pensado nisso. Esse direito deixa de ser válido após os 8 anos, mas foi um erro da Constituição, da lei trabalhista, que poderia deixar a mãe curtir a criança, né? Sim. Imagina uma criança de 10 anos. Recém-adotada, né? Os 30 primeiros dias. Adaptação, né? Sim, realmente. Não pensaram além, né? Com certeza. Bom, no que se refere também à estabilidade dessa mãe adotante, vale para ela também, não pode ser mandada embora e tudo mais? No que se refere à estabilidade, o direito que ela tem é só licença maternidade mesmo. Entendi. Ela pode, então, de repente, ser mandada embora. Pode. Aí ela vai abrir mão, isso, né, do direito dela para não se prejudicar. A não ser que o patrão seja, né, uma pessoa correta. Uma pessoa de bom senso, né, que pense, né, que é uma coisa natural da vida, a mulher ser mãe, né, tanto mãe biológica quanto mãe adotante. Sim. Aliás, até não podendo ter o filho, porque não adotar, né? É uma coisa muito boa, né? E não podendo adotar uma criança,
recém-nascida, adote. Ah, com Uma- certeza, né? Todos são iguais, né? Sim, pega um maiorzinho lá, né? Tá esquecido às vezes, né, Não, doutora A Bruna? gente vê esse preconceito, né, na sociedade que não, vamos pegar só recém-nascido. É verdade. Agora também tem a questão da trabalhadora rural. Sim. Será que ela tem algum tipo de tratamento diferenciado aos olhos da lei? A trabalhadora rural vai gozar dos mesmos direitos da trabalhadora urbana. Então, ela vai ter direito à estabilidade, não pode ser mandada embora, ela vai ter direito à licença maternidade, a receber o auxílio maternidade, trocar de função temporária, porque a gente vê, por exemplo, nessas fazendas, por exemplo, aqui em Andradas, a mulher que trabalha na roseira, ela Mexe com veneno. mexe com veneno. Então, temporariamente, ela deve ser transferida para um ambiente rural mesmo, mas que não seja insalubre. Uhum. Então, ela tem todas as funções, ela tem todos os direitos. Ela pode amamentar normalmente os 2 períodos do dia, trocar de função, acompanhar a gestação, ou seja, sair para 6 consultas e demais exames. A trabalhadora rural, o que muda é o ambiente de trabalho. A urbana é no ambiente urbano e a rural é no ambiente rural. Mas os direitos são os mesmos. Entendi. Então não tem nenhum tipo de privilégio Não, das trabalhadoras da zona urbana. isso, não. Tudo não. igual. Uhum. Eu até achei que por ser zona rural poderia ter essa questão realmente de veneno, agrotóxico. Ela tem que ser transferida. Uhum. É um ambiente insalubre. Tá bom. Doutor, eu quero agradecer. Eu que agradeço estar aqui, de falar de um tema tão importante e peço para que as mulheres não se intimidem, busquem os seus direitos, ainda mais uma fase tão importante da vida, né? Que a gestação, ela deve sim cuidar da saúde e também buscar meios para preservar a saúde do seu bebê. Então, espero que as mulheres possam se conscientizar mais um pouco após essa entrevista. Eu agradeço e muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós conversamos com a advogada Bruna Couto Ferreira. Ela participou ao vivo do Jornal da Cidade para falar sobre os direitos das trabalhadoras gestantes.